Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o dia inteiro abençoado. Você já ouviu falar em crenças limitantes? Não tem nada a ver com religião, tá? Crenças é tudo aquilo que você crê. Eu creio que eu estou gravando esse vídeo e você está assistindo. Agora, tem pessoas que têm uma crença limitante. Ela grava um vídeo e fala: tô gravando, não adianta nada, meu canal tem poucos seguidores, ninguém vai me assistir. Isso já é um exemplo de crença limitante. Quero te dizer que as crenças limitantes, elas estão instaladas no inconsciente. Vamos dar o ser humano 1 como exemplo. Ser humano 1, independente do sexo. Ser humano 1 tem certas crenças limitantes que podem ter sido instaladas nele desde a infância. Eu tive crenças limitantes e só fui descobri-las, ter certeza. E depois que eu descobri, eu retirei essas crenças da minha mente, da minha mentalidade, depois da terapia, depois que me tornei terapeuta. E acompanho muitas pessoas que ainda têm crenças limitantes. E a crença limitante é assim, se você não cuidar, ela volta. Então, tem que ser mantida. Igual como eu falei ontem, do autocuidado, do cuidado, é igual aqui. Eu tenho uma área maravilhosa, estou aqui ao ar livre, mas se a grama for cortada e não for cuidada, ela tendência a crescer. Então tem que haver manutenção, até virar um hábito. Crença limitante, por exemplo, tem pessoas que acham que não são capazes de nada. Por mais que ela tenha estudo, diplomas, capacitação, diversos cursos, ela não se sente segura. Quem sabe você conheça alguém dessa forma. A pessoa não se sente segura porque na infância ela ouvia muito alguém dizer assim, alguém de autoridade, tá? Alguém de autoridade. Porque a crença, ela é instalada, a crença limitante, a que limita. Tem a crença também que prospera, né? A crença que você próprio instala depois. Quando você toma consciência que você está sendo vítima de si mesmo. Então, aquela crença que bloqueia. A pessoa está quase conquistando alguma coisa e ela, em um determinado ponto, quando ela está alcançando o seu objetivo, ela trava, inconscientemente às vezes, hein? Ela trava porque ela olha para trás, vê que a sua família talvez nunca tenha alcançado aquele patamar, aquele nível, e talvez ela se sinta traidora. Inconscientemente, gente, é possível, isso é. Você já deve ter escutado situações, ou quem sabe você está vivendo exatamente isso. Crenças que limitam a pessoa. Porque na infância, falando sobre a capacidade, né? Na infância ela ouviu muito assim, ó, você não presta para nada. Você é uma desastrada, e quebra tudo. A mãe falava, o pai falava, o irmão mais velho, a irmã mais velha, a avó, a professora. Essa criança vai dar em nada. Hoje em dia não pode falar isso na sala de aula, mudou muito, né, o ensino, os professores não podem se expressar, tudo mudou. Mas ainda existem aquelas professoras que falam, seu burro, você não presta pra nada. As crianças também estão mais espertas, se elas ouvirem falar isso, elas vão logo contar para os pais. Estão com razão. Mas você que tem aí acima dos 30, por exemplo, já ouviu isso muito na infância, da sua família. Ninguém acredita em você. E diz que a tendência é assim, todo mundo na família é assim, né? Agora já para os mais velhos. Costuma a história de geração para geração. Na nossa família todo mundo foi assim, todo mundo viveu bem. Então por que você quer ser diferente? As pessoas acabam te culpando pelo fato de você querer um crescimento na vida profissional, principalmente, na sua família, você que tem um sonho de viajar, você que tem um sonho de ter o seu apartamento, sua casa, de sair dessa zona de conforto que te envolve. Mora todo mundo junto, todo mundo cresce junto, é uma opção, mas se você quiser sair? Aí você pensa assim, não vou sair, coitado da minha mãezinha, eu tão humilde, eu tenho que ajudá-la. Aí você, às vezes, não pega uma oportunidade de emprego que tenha que ser mais distante, porque você está vinculada muito, muito, muito emocionalmente à sua família. Ou então porque você não acredita, porque no passado alguém falou para você, e repetição. A pessoa pode ter sido hipnotizada. Você diz assim, tem gente que tem medo da hipnose. Me pergunta, Letícia, como é que é a hipnose? Eu explico. Antes de atender um paciente que quer ser hipnotizado na terapia, não é toda terapia que eu hipnotizo, tá? Dependendo da técnica. Eu trabalho com a psicanálise,
com a TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, com a hipnose, que é a hipnoterapia, e com a auriculoterapia. Então, cada cliente que chega até mim, nós vamos conversar. Se o cliente já vem com uma necessidade, eu quero fazer esse tipo de tratamento, sim. Caso a pessoa venha e conta a sua situação, na hora da entrevista ali da anamnese, eu vou, olha, tem 2 opções para você, aí a pessoa escolhe. Mas às vezes você já foi hipnotizado e você nem percebeu. Por quê? Aquela palavra, aquele pensamento, aquela crença foi colocada, instalada no seu inconsciente desde a infância, desde a adolescência. Eram colegas na escola, era primos mais velhos, dizendo que você não é capaz, você não consegue. Então você se esforçou e você tornou-se capaz, mas nem você acredita nisso. No fundo vem aquela vozinha interior falando contigo: não, não sou capaz. Aí você, é mesmo, já se conversou? A vozinha interior, a voz interior, isso é normal, tá? E você não consegue, às vezes, concluir o seu objetivo por causa dessa crença. Deixa eu mudar aqui, tô vendo que o reflexo do sol já tá batendo. Então vou mudar aqui a posição da câmera. Então é isso. Letícia, tá, gostei do vídeo. Resume aí. A nossa mente é como se fosse um celular. Você compra o seu celular novinho, tá? Compra o seu celular. Ele é potente, ele é perfeito para você, ele é caríssimo. Você comprou na loja com segurança, nota fiscal, tudo direitinho. E você tá todo feliz por causa do seu aparelho novo. Mas tem que ser o quê? Programado. Ele tem que ser programado. Você tem que colocar o que nele? Instalar as suas preferências. As suas fotos do antigo telefone, os seus contatos, tudo vai ser transferido para ali. É a mesma coisa do ser humano. Nós nascemos com a nossa mente limpa. E à medida que nós vamos crescendo, ela vai sendo programada. Programada pelos pais, programada pelos parentes mais próximos, pelos professores. E tem gente até que vai além, né? Coloca até líderes religiosos também, às vezes, programam a pessoa depois de adulta. Então, isso é muito importante. Tem gente que não está se atentando a isso, não está prestando atenção. E eu quero te dar um alerta. Talvez você tenha sido hipnotizado desde a infância. Aí tá, você diz, não é que é verdade? O que tu está falando agora? Se você está pensando isso, tem a ver com a sua vida. Você começa a fazer uma coisa, daqui a pouco você mesmo se bloqueia. Você mesmo se sabota. Você mesmo diz que não vai conseguir e tem até medo de tentar. Porque no seu interior você vai se sentir como se fosse uma traidora, como se fosse um traidor aos seus princípios, à sua família. E não é nada de errado, não é nada criminoso, não é nada fora da lei. Simplesmente é fora do que você foi programado. O que eu faço, Letícia? Começa a anotar essas coisas. Tá? Tem muitas aulas gratuitas, eu também estou gravando bastante conteúdo nisso. E se for necessário, faça uma terapia. Porque é possível mudar uma crença limitante. Como se muda uma crença limitante? Descobrindo que crença é essa e depois ajustando. Como que se ajusta? Com uma nova crença. Só com uma crença promissora, uma crença que não limita, uma crença que te dá liberdade. Você vai mudar o seu pensamento. E tem coisa que não está só na mente consciente, está lá no inconsciente. E é necessário radicalizar. Não é de uma hora para outra, mas com sessões terapêuticas isso é possível com vontade. Tem pessoas que fazem isso até sem sessões. Elas entendem. Chegou a consciência disso, agora você, de repente o mundo está se abrindo, a mente se abriu para você, você entendeu. Agora eu sei porque eu devo ter uma crença limitante. Provavelmente tem. É quase que impossível alguém não ter. Só que tem um determinado momento que as pessoas tomam consciência disso e reagem e mudam. Eu mudei as minhas. Esses dias eu estava assistindo um professor falando numa aula e me deu um estalo assim, então é isso. Olha só. E olha que eu já estou fazendo isso há muito tempo, hein? Alguns anos já, hein? Pelo menos uns 5 anos. Vamos arredondar para 5 anos que eu já tomei consciência de que eu precisei dar o primeiro passo para mudar minha mentalidade. Estou colhendo os frutos, graças a Deus. Mesmo assim, tinha uma coisa lá no inconsciente que despertou com um vídeo. Quem sabe você está sendo despertado agora com esse vídeo. Então segue esse canal, clica lá na notificação.
propaga esse vídeo para me ajudar ao crescimento desse canal e não deixa nada te limitar. A partir de hoje, começa a anotar. Ai, que coisa, anota no celular. Aí, tá vendo? Isso é uma crença limitante. Você já descobriu o problema, já sentiu que é com você que eu tô falando, já acha que tem que resolver, já vem a vozinha interior lá na sua mente dizendo: ah, besteira, isso fazer nada não. Então fica na zona de conforto. Tá bom pra você? Pra mim não tá. Não estava não, eu saí e a cada dia eu vou crescendo a minha mentalidade, porque eu tomei consciência que isso é possível. A minha parte estou fazendo, a de Deus ele já fez o mais, depende de vocês.